espiritual na sua vida. Amém? 2024, o ano da visão. Eu quero falar sobre isso hoje, o poder da visão. Mas eu preciso que vocês compartilhem comigo aí da mídia o meu passador de slide. Sem ele, nada podeis fazer. Hoje nós vamos falar sobre isso, visão. O que é visão? Existem 3 coisas na nossa vida que são extremamente importantes: propósito, missão e visão. Propósito é a razão pela qual você nasceu. É a razão pela qual você veio a este mundo. Você só existe porque existe um propósito na sua vida nessa terra. Mas existe também uma missão de vida. Obrigado. Missão é aquilo que você faz todo dia para alcançar o propósito. É o seu dia a dia. São suas metas, seus objetivos, seu estilo de vida, que tem que ter como objetivo o propósito. Quando você faz coisas que não tem nada a ver com o propósito da sua vida, você se sente vazio, você não sente realização, você se sente infrutífero. Por mais que as coisas aparentemente estão legais, boas, mas não faz sentido, porque você está vazio. Porque aquilo que você está fazendo não tem a ver com o seu propósito. Mas quando você faz algo focado, direcionado, com o seu propósito, a sua missão de vida, ela é incrível. Mas o que é a visão? A visão é tão amplo, eu não consigo falar de visão num só culto. Porque essa palavra, ela norteia a minha vida, ela mudou a minha vida. Em 1998, eu tive uma visão muito clara. E Deus falou muito claro comigo: quem não tem visão não tem futuro, e quem não tem futuro sempre volta ao passado para sobreviver. Pedro, quando se encontrou com Jesus, ele não tinha visão, ele estava pescando. E Jesus deu-lhe uma visão: ei, a partir de hoje, segue-me, e será pescador de homens, de almas. Pedro deixou tudo e passou a seguir uma visão. Por 3 anos ele seguiu essa visão. Mas um dia ele negou a Jesus. Jesus foi preso, crucificado. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E Jesus apareceu a Pedro. E quando Jesus aparece a Pedro, o que Pedro estava fazendo? Você se lembra? Pescando. Pescando. Por quê? Porque quem não tem visão não tem futuro, e quem não tem futuro sempre volta ao passado. Sabe, essa frase mudou a minha vida. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Tudo mudou na minha vida. Visão é fundamental. Mas visão também tem a ver com até onde você pode chegar. A sua visão, ela vai até onde? Ela alcança quem? Sabe, Deus tem me dado uma visão. A minha visão não é para um bairro, não é para uma cidade, não é para um estado. A minha visão é para os confins da terra. O que Deus tem me chamado para fazer é até os confins da terra. E essa visão não é só para mim. Ele te prometeu isso também, para que você vá até os confins da terra. E se você crer, você vai. Ele vai te levar. Ele vai fazer você chegar até lá. Visão é extremamente importante. Eu quero que você abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, porque esse texto é o meu texto. É o texto que eu mais amo na Bíblia. Abacuque, capítulo 2, verso 2. O Senhor diz a Abacuque: escreve a visão. Escreve a visão e torna-a bem legível, para que a possa ler aquele que passar correndo. Sabe, essa é a primeira, o primeiro outdoor da humanidade foi Abacuque que fez. Sabe aqueles cartazes enormes que ficam nas avenidas grandes? Era isso que Deus estava falando. Abacuque, a visão precisa ser escrita. Diga comigo, a visão precisa ser escrita. Diga, a visão precisa ser escrita. Todas as coisas importantes da sua vida foram escritas. E se a visão de Deus para a sua vida
é importante, ela precisa ser escrita. Por isso que Deus disse ao profeta: escreve a visão. Se a visão da sua igreja é importante, você precisa escrever a visão. O dia do seu nascimento foi um dia importante, sim ou não? Sim ou não? Foi escrito? Sim ou não? Qual é o nome disso? Certidão de nascimento. Se você é casado, o dia do seu casamento foi um dia importante, sim ou não? Qual é o nome disso? Certidão de casamento. O dia que você comprou a sua casa, comprou um lote, foi um dia importante, sim ou não? Foi escrito. Qual é o nome disso? Escritura. O dia da sua morte será um dia importante, sim ou não? Sim. O dia mais importante da sua vida, porque você vai encontrar com o seu Senhor. Será escrito? Qual é o nome disso? Certidão de óbito. A visão precisa ser escrita. Por isso nós te passamos esses conflitos de tanta violência, de tanta injustiça. Vieram dúvidas, questionamentos a respeito de Deus, sobre a justiça de Deus. Parece os dias de hoje, a gente olha e diz: Deus, até quando? Até quando o Senhor vai ficar aí, não vai agir? Em meio de tanta injustiça no Brasil, e aqueles que nós gostaríamos que pregasse a justiça, que vivesse a justiça. É uma vergonha para o nosso país. O Brasil hoje é uma vergonha lá fora. Os nossos tribunais, uma vergonha. Os dias de Abacuque era do mesmo jeito. Ameaça de poderes estrangeiros. O que nós vivemos hoje, ameaça de guerra o tempo todo. Uma guerra entre Rússia e Ucrânia abala a nossa situação aqui. Uma guerra do outro lado do mundo gera problemas para nós. Agora há pouco nós estamos vendo a iminência de uma guerra na América do Sul. Como se não bastasse, crise de liderança. O Brasil vive uma crise de liderança. Sabe, todas as cidades do momento, que o ano que vem é um ano de eleição, e a gente fica perguntando: votar em quem? Votar em quem? Sabe, em alguns lugares, houve momentos no mundo em que as pessoas tinham dificuldade para eleger os seus representantes, porque eram cada um melhor que o outro. Hoje, quando a gente vai votar, a gente começa a pensar no que é menos ruim. Então nós vivemos uma crise de liderança, uma crise de moralidade, e com tudo isso, uma crise de busca de sentido, de esperança. Muitas pessoas estão entrando em 2024 dizendo: não vai mudar nada, só vai piorar, não há esperança. Abacuque estava vivendo dias como estes, e foi justamente num cenário desse, que no capítulo 1 então, o texto diz: até quando, Senhor? Ele falava como nós estamos falando hoje: até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando, Deus, eu gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado, e por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece, e os ímpios prejudicam os justos. Assim, a justiça é pervertida. O profeta Abacuque, ele grita injustiça, e quem grita injustiça, geralmente está reclamando, está murmurando, está lamuriando, e era tanta reclamação, que Deus resolve dar um cala-boca no profeta. E Deus fala para ele: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias uma obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Deus fala: ei profeta, eu tenho uma palavra para você. Eu vou fazer nesses dias uma obra tão poderosa, tão grande, que você não vai crer quando te contarem, quando falarem sobre ela. Será algo inacreditável.
e em meio de tanta reclamação, ele ouve isso, e quando ele não entende o que está acontecendo, ele vai para a torre de vigília, e lá então Deus fala com ele. Ele diz: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa, da minha reclamação. Irmãos, quando a gente vive um tempo de reclamar, de murmurar, e geralmente quando a gente murmura, quando a gente reclama, é porque as coisas não estão indo favoráveis a nós. Deus está nos ensinando, só tem uma coisa a fazer: faz como o profeta, vai para a torre, sobe na torre, coloque-se sobre a fortaleza, e vigie, e busque uma resposta sobre a sua reclamação, sobre a sua murmuração, sobre aquilo que está indo de mal a pior com você. E quando ele faz isso, é aí então que Deus diz para ele: tem ouvido. Ele fala: tem ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Deus deu uma palavra para ele. Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e eu me sinto alarmado. E aí ele faz uma oração e diz: aviva a tua obra, Senhor. Aviva, ó Deus, provoca um avivamento no meio do teu povo, no decorrer dos anos, no decurso dos anos. Faz a tua obra conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. E então, aquilo que começou com uma murmuração, aquilo que começou com lamúria, aquilo que começou com desânimo, termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, nos currais não haja gado, todavia eu me exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Pode estar ruim, mas pode terminar bem. O profeta Abacuque, ele tem muito a nos ensinar. Há uma chave para isso acontecer, e a chave é essa. Respondeu-me o Senhor e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Antes da torre e da visão, Abacuque estava com uma visão turva. E a gente não pode ter uma visão turva, uma visão distorcida. Nós não podemos. Nós precisamos de clareza na visão. Nós precisamos de ter clareza. Clareza na visão é algo extremamente importante na sua vida. Não é sobre ter visão. Tem muita gente que diz que tem visão, mas não é sobre ter visão, é sobre ter clareza na visão. Saber aonde você está, saber aonde você quer chegar, isso é extremamente importante. Eu confesso para vocês, está em branco, a minha, está em branco. Porque Deus me fez uma pergunta quando eu comecei a escrever, e eu não dei conta de responder até agora. Eu falei: eu só vou escrever a hora que eu tiver uma resposta clara daquilo que o Senhor me perguntou. Eu disse: Deus, eu não sei te responder, eu não sei. Eu sei que o Senhor está me chamando a sair do meio das pessoas, a ir para um lugar isolado. Eu não sei se eu vou ter que ficar horas, eu não sei se eu terei que ficar por lá dias, mas eu preciso de uma resposta. De uma resposta que eu preciso dar, não que eu preciso receber. Muitas vezes nós perguntamos coisas a Deus e queremos uma resposta dele, mas na verdade eu é que preciso dar uma resposta. E eu estou aqui. Nós vamos orar, eu vou apresentar. Mas eu sei que a hora que eu escrever, eu vou escrever com convicção. Não é sobre ter visão, é sobre ter clareza na visão. É sobre saber aonde você está e aonde você quer chegar. Isso é vital.
Deus foi muito pontual com o profeta. Escreve a visão. Mas não é só sobre escrever a visão. É sobre torná-la legível. Torná-la legível é torná-la clara, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhuma sombra de variação. É ter uma assertividade, uma convicção. Eu estou assim, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Haverá momentos que nós não saberemos para onde ir. Talvez você está iniciando 2024 sem saber para onde ir, sem saber que rumo tomar. Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo que você tem para a sua vida? Você tem clareza nisso? Isso é claro para você? Não estou perguntando de metas. Não estou perguntando de metas. Estou perguntando de objetivo. Porque objetivo não é meta. Metas é o que você faz para alcançar um objetivo. Haverá momentos que você não vai saber para onde ir. Haverá momentos que você não vai saber o que fazer. Mas sabe, nesses momentos que você não sabe o que fazer, nesses momentos que você não sabe para onde ir, uma coisa pode te nortear, aonde você não deve ficar. O que você não quer sentir. Às vezes eu não sei o que fazer, eu fico meio que perdido. Mas aí me vem uma mensagem no meu coração. Já que você não sabe o que você quer, você sabe o que você não. E o que você não quer? Eu não quero estar apático, eu não quero estar desorientado, eu não quero estar perdido. E se você não sabe para onde ir, se você não sabe o que quer, talvez saber o que você não quer já é um ótimo começo. O que você não quer? Como você não quer estar quando o ano terminar, quando fechar esse ano de 2024? Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, sai do meio da tua parentela, Abraão não sabia ao certo para onde ir, ele nunca tinha ido para o lugar que Deus estava querendo levá-lo. Abraão não sabia para onde ir, mas uma coisa ele sabia, aonde não devia ficar, no meio da sua terra e no meio da sua parentela, e isso foi o suficiente. Aprender que Deus vai nos ensinar no meio das dificuldades é mais importante do que sair delas. Talvez você está vivendo um momento de grande dificuldade, de grande aflição, e você está louco para sair disso. Você está desesperado. Deus me ajuda a sair dessa situação. Deus me ajuda a resolver essa questão financeira minha. Deus ajude-me a resolver esse problema familiar que eu estou tendo com filhos. Deus ajude-me a resolver esse problema que eu estou tendo no meu relacionamento. Talvez você está desesperado para sair dessa situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tão importante quanto sair de uma dificuldade é aprender o que Deus quer falar com você através dela. Quais são as lições que Deus está te ensinando? O que você está aprendendo com isso que você está passando? Visão não é sobre vista. A vista, eu posso dizer que ela te limita ao presente, mas a visão, ela te libera ao futuro. A vista é aquilo que os seus olhos veem, mas a visão é aquilo que o seu coração vê. A vista, ela lida com aquilo que é, com as circunstâncias que você está vivendo. Mas a visão, ela não lida com aquilo que é, ela lida com o seu futuro, com aquilo que virá a ser. Vista é aquilo que os seus olhos veem. Visão é aquilo que o seu coração vê. E Paulo, orando aos Efésios, falando aos Efésios, ele disse: oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Visão é com os olhos do coração, não é com os olhos do rosto. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala justamente sobre isso.
sobre os olhos do coração. Quem tem visão enxerga com os olhos do coração. Quem tem visão enxerga com os olhos, não do rosto, não da face, mas os olhos do nosso coração. Visão é a capacidade de ver mais longe do que aquilo que os seus olhos podem ver. Nossos olhos são limitados, nós somos limitados por 4 paredes, nós somos limitados por circunstâncias, nós somos limitados por uma conta bancária, nós somos limitados por uma renda fixa mensal. Mas a visão não. A visão não tem limite, porque a visão é muito mais ampla do que os olhos. A vista é limitada pelos olhos, mas a visão, ela é limitada pela imaginação. Imaginação. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava orando, eu havia saído de férias com a família, nós estávamos em Furnas, e eu fui orar num determinado lugar, eu estava orando, e eu senti como que uma barreira com a minha oração. Eu disse: Deus, o que está acontecendo? E o Senhor falou comigo: filho, há problema com suas orações. Eu pensei em algum pecado e comecei a vasculhar minha vida. Senhor, será que há algo errado dentro de mim? Será que há alguma atitude, algum comportamento meu? Deus, me perdoe disso, me perdoe daquilo, me perdoe daquilo outro. E o Senhor me disse: sabe, filho, o que falta nas suas orações é imaginação. Imaginação. Fé é sobre imaginação. Deus, existe 2 coisas na nossa mente. Uma se chama memória, outra se chama imaginação. A nossa memória, ela nos remete ao passado, mas a imaginação, ela nos lança ao futuro. E quando a gente ora, a gente precisa orar com os olhos do coração, com a nossa imaginação. Efésios capítulo 3, verso 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que é pensamento senão imaginação? E o texto diz: segundo o poder que opera em nós. O texto diz: Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. O que você tem pensado? A sua imaginação, ela é poderosa. A sua imaginação, ela pode criar o seu futuro. Eu me lembro de uma vez, já faz alguns anos isso, em que eu criei uma parede na minha casa, chamada parede do futuro. E nessa parede do futuro, eu coloquei fotos, não do passado, mas fotos do futuro. Você já percebeu que todas as suas fotos só falam do seu passado? Mesmo as que você tirou hoje ou tirou agora há pouco, elas já fazem parte do seu passado. Nós precisamos criar fotos do futuro. Em quem você quer se tornar, aonde você quer chegar. Isso é extremamente importante. E isso aqui que eu estou vendo hoje, um dia, isso aqui teve numa parede minha. Eu visualizei isso aqui. Eu vi isso aqui. Você precisa usar a sua imaginação e orar com a sua imaginação também. Porque visão é a capacidade de ver e dar propósito, ainda que seja a sua dor. Como assim, pastor? Pessoas sem visão, elas tentam a todo custo evitar desconforto. Pessoas sem visão, elas tentam buscar o caminho mais fácil. E esses caminhos mais fáceis se tornam os caminhos mais dolorosos que nós podemos enfrentar. Na verdade, o que separa os grandes dos pequenos é apenas uma palavra: sacrifício.
O que separa os grandes dos pequenos é apenas uma palavra: sacrifício. Tem muita gente que quer alcançar, quer chegar, quer estar em determinadas situações na vida, mas não estão dispostos a sacrificar. Não estão dispostos a ficar 1 hora numa esteira. Não estão dispostos a ficar 5 anos numa faculdade. Querem as recompensas que muitos têm, mas não querem pagar o preço que muitos estão pagando. Então o que faz a diferença é uma palavra: sacrifício. Sacrifício. E quem não tem visão, ele no primeiro desajuste, no primeiro obstáculo, na primeira barreira, na primeira crise, ele já desiste. Você precisa aprender a dar propósito à sua dor. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. A grávida. A grávida é alguém que deu propósito à sua dor. São 9 meses de sofrimento. São 9 meses de expectativa. São 9 meses de ansiedade. E ainda no dia que vai terminar tudo, vem uma dor. Mas uma dor que leva a um propósito. A pergunta que eu te faço é: as dores que você tem vivenciado, aquilo que não tem saído como você gostaria que saísse, os obstáculos que você tem enfrentado, eles estão te levando a um propósito? Eles estão te levando à visão que Deus tem para a sua vida? Se tem, receba-os, porque tem uma finalidade. Essa dor, ela tem uma finalidade. E qual é a finalidade? A finalidade é de fortalecer os músculos do seu caráter, para que quando você alcançar aquilo que você sonha, aquilo que você busca, você não venha se perder por falta de caráter. Por isso é importante o processo. Por isso é importante a dificuldade de conquistar, de alcançar, de ter que ralar. Porque quando você alcançar, você vai dar valor. Você não vai jogar fora a oportunidade. Eu posso te dizer uma coisa, sabe? Não lamente os obstáculos. Eles fortalecem os músculos do nosso caráter. Eles são essenciais, não apenas para nós alcançarmos, mas também para sustentar aquilo que nós vamos alcançar. O verdadeiro desafio não é somente chegar. A vida é muito mais que isso. Não é somente chegar, é se manter. Se manter. Chegar, eu não vou dizer que é fácil, é difícil. Porque se fosse fácil, todos estavam chegando. Mas o maior desafio não é apenas chegar, é se manter. E visão tem a ver com isso. Visão tem a ver com ponto de vista. Quando eu digo que visão tem a ver com ponto de vista, a vista, todo ponto de vista é a vista de um ponto. E a minha pergunta é: o que você está vendo? O que você está vendo para 2024? Qual é a sua visão? E eu posso te dizer que aquilo que você está vendo por causa do seu ponto de vista. E o ponto de vista é a vista de um ponto. Se o que você está vendo não é legal, mude de ponto. Se o que você está visualizando não é bom, não tem esperança, não tem expectativa, não te traz motivação, não te traz encorajamento, é um ponto de vista que você está tendo. Então você precisa mudar o ponto de vista, e você precisa mudar o ponto. Tudo depende de onde você está. De onde eu estou, eu tenho uma visão. De onde você está assentado, a sua visão é diferente da visão do outro que está ao seu lado. Um dia Jesus falou sobre isso para os seus discípulos. Em João capítulo 4, no verso 35, Jesus disse assim: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam que os campos, eles já estão maduros para a colheita.
enquanto os discípulos viam os campos verdes, dizendo, ainda falta 4 meses para a colheita, Jesus está dizendo, ei, eu te digo, abram os olhos, mude o ponto de vista, mude a sua visão. Por quê? Por quê? Porque a colheita já é agora. Vocês estão dizendo, faltam 4 meses. 4 meses para o seu milagre. Eu digo, levante os seus olhos, erga o seu olhar, mude a sua visão, porque os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. O que ele está dizendo é, sua fé muda o tempo das colheitas. O que ele está dizendo é, o seu olhar, a sua visão vai modificar o tempo em que você recebe as coisas. Talvez você está dizendo, nunca vai acontecer comigo. Vai demorar tantos anos para chegar lá. Jesus está dizendo, erga os seus olhos, abra os seus olhos, mude a sua visão, mude o ponto de vista, porque aquilo que você acha que nunca vai acontecer, ou aquilo que você acha que vai demorar muito a acontecer, de acordo com a sua visão, pode acontecer agora, porque enquanto você está vendo campos verdes, tem muita gente enxergando os campos maduros. Coloca a mão no teu coração e diga, Senhor, abra os olhos do meu coração. Mude o seu olhar. É tudo uma questão de ponto de vista. Aperfeiçoe o seu olhar. Aperfeiçoe o seu ponto de vista. A vida é sobre ponto de vista. As coisas não são como as coisas não são como nós as vemos. Não, as coisas são como nós somos. Romanos capítulo 12. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que sai da forma. Romanos 12 diz, e não vos conformeis, conforma. Não entre numa forma, não deixe o mundo colocar em você uma forma, não deixe o mundo formatar você. Ao invés de conformar, transformar é a palavra. O que a palavra de Deus está nos ensinando é, ergue os olhos. E erguer os olhos significa desafiar as fronteiras naturais. Erguer os seus olhos significa ver com o olhar de uma mente transformada, de alguém que teve uma experiência de metanoia, transformado pela palavra de Deus. Porque no reino de Deus é assim. Primeiro você vê, depois você faz. Primeiro você vê, depois você faz. Repete isso comigo, isso é poderoso. Primeiro eu vejo, depois eu faço. Você já imaginou se nessa noite você recebesse 2.000 peças de um quebra-cabeça para você montar? É difícil, não é? Agora, imagine que você vai receber 2.000 peças de quebra-cabeça, mas sem ter clareza do que aquilo vai se transformar. Quando a gente tem um quebra-cabeça na mão, a gente precisa ter, aliás, em todo quebra-cabeça, na caixinha vem uma tampa e ali tem um desenho, sim ou não? E quando você olha a imagem, aí você tem então as peças, e você começa a montar as peças de acordo com a imagem que você está vendo. Agora, quem não tem visão, ele não tem a tampa. Ele tem 2.000 peças soltas, que ele tem que montar, e nem tem a menor ideia em que aquilo vai se transformar. É assim que vive uma pessoa que não tem visão, que não tem clareza de visão. Deus, primeiro Ele mostra, depois você faz. Foi assim que Ele fez com Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés construiu o tabernáculo, antes de construir o tabernáculo, o Senhor o levou para um alto monte, e lá no monte, o texto de Êxodo vai dizer sobre isso. Deus levou e mostrou a ele o tabernáculo, e diz, faça conforme você viu. E essa palavra ela é tão importante, que lá em Hebreus se repete,
Deus mostrou a Moisés primeiro o que ele deveria fazer. Por que eu digo isso? Primeiro você vê, depois você faz. Moisés, ele recebeu as plantas, os projetos do tabernáculo. Depois ele construiu o tabernáculo. Hoje nós estamos aqui, 2023. Põe essa imagem. A gente não consegue. Mas em 2023, aliás, em 1999, eu pedi para colocar uma imagem, pegando tudo aqui, esqueci que a gente ainda não usa o telão com a câmera. Mas em 1999, eu tive uma visão. Eu tive uma visão dessa igreja. Eu tive uma visão como seria essa igreja. E eu era projetista, aliás, tinha pouco tempo que eu já não estava mais projetando, trabalhando nessa área. E quando eu vi, eu tentei passar por um papel. Eu me lembro que em 99 nós lançamos esse desafio. Era virada de ano, aliás, do ano 2001, contagem regressiva, o sonho da Vale das Bênçãos 2002, Projeto Esdras apresenta o novo templo. Quem estava comigo naquela noite? Quem estava? Quem lembra dessa imagem? Quem lembra do Projeto Esdras? Que as células faziam janta, e depois do culto todo mundo ia jantar na igreja, porque as células faziam a janta, e a gente ia jantar e arrecadar recurso para comprar esse lote. Esses lotes, aliás, né, não é um, onde nós estamos hoje. E eu tive essa visão. Aí eu desenhei, montei isso para a igreja. Aí o tempo passou, começamos a construção. Aí veio a Laís Albergaria, que é uma arquiteta top demais, pegou esse meu projeto e falou: pastor, deixa eu dar uma melhorada na cara desse negócio aí. Ela que projetou essa frente nossa aí. Depois a Priscila veio, deu mais umas arranjadas. O fato é que em 2000 eu vi. Em 2001 nós lançamos o projeto. E em 2023 nós estamos aqui dentro dele. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Primeiro você vê. Primeiro você vê. E quando você vê, você precisa escrever. Escreve. Passa para o papel. Desenha. Põe lá dentro. Deus disse ao profeta: escreve a visão. E ele disse: então eu me colocarei na torre de vigia. E Deus disse: ok, você está no lugar certo para escrever a visão. Por que Deus disse: você está no lugar certo? Porque não é apenas escrever, mas onde escrever. Não escreva a visão no lugar errado. Você não pode escrever uma visão ampla numa cova. Você precisa estar numa montanha, numa torre, para que a sua visão alcance longe. Existem lugares e pessoas que, se você não sair deles, eles matarão a sua visão. Porque são pessoas ruins? Não! Porque são pessoas medianas. São pessoas medíocres. E o que é medíocre? Não é um palavrão. Medíocre, você sabe o que é medíocre? Medíocre é aquele que vive na média. Ah, não estou bom, mas também não estou ruim. Estou mais ou menos, tá bom, mas está ruim. Não está ruim, mas está bom. Você não pode andar com gente assim. Você não pode. Sabe, as pessoas com as quais eu ando, são pessoas que estão lá na frente. Eu sou o pior da turma. O pior. Porque eu procuro andar, eu procuro caminhar, eu procuro voar com águias. Gente que tem uma visão mais ampla do que a minha. E esse tipo de gente me põe em crise o tempo todo. Porque eu sei que eu preciso melhorar, que eu preciso ir mais, que eu preciso me esforçar. Essa questão de sair de lugar, de sair da companhia, sabe, de ir para, como o Abacuque foi,
para a torre, como Moisés foi para o alto da montanha, no Monte Horebe, é para ter clareza. E às vezes você vai ter que sair de lugares, tem milagres, você vai ter que sair de perto de algumas pessoas. Jesus, para ressuscitar uma menina, teve que tirar uma turma da sala. Para curar um cego lá em Betsaida, ele teve que tirar o cego da aldeia de Betsaida. Ele foi curado de fora, porque se ele ficasse lá dentro, provavelmente aquelas pessoas gerariam incredulidade nele. Com quem você tem andado? Você tem andado com gente que está te encorajando, com gente que te exorta, mas te exorta para te impulsionar, te exorta para te levantar. Ou você anda com gente que, está tudo ruim, não vai dar certo, não funciona, não sei lá o quê, e tanta coisa. Abacuque, ele foi para a torre de oração. Quando a sua visão estiver turva, quando não houver clareza, quando você não conseguir enxergar, você precisa então de ir para a torre, você precisa buscar o Senhor, você precisa buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, porque às vezes, quem está impedindo você de crescer, quem está impedindo você de prosperar, quem está impedindo você de romper, não é o diabo, é o próprio Deus. E a Bíblia é muito clara. Tiago diz que Deus, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que Deus resiste quem? Deus resiste quem? Deus resiste quem? Soberbos. Às vezes as coisas não estão fluindo para você, às vezes as portas estão fechando para você, às vezes você não consegue destravar, não consegue caminhar, não consegue andar, não consegue romper, e você está falando, pastor, ora por mim, parece que o diabo travou meus caminhos, fizeram uma macumba para mim, fizeram sei lá o que, é inveja, olho gordo, não sei o que, não é nada disso, é a sua arrogância, é a sua soberba, é a minha soberba. Sabe, quando as coisas param de fluir na minha vida, eu entro em oração e digo, Deus, ajuda, Senhor, a me livrar dessa minha arrogância, dessa minha soberba, me dá humildade, Senhor, me ajude. Talvez quem está parando você não é o diabo, é o próprio Deus, e você não está sabendo. Deus te para você olhar para dentro de si e dizer, Senhor, me perdoe, arranca isso de mim. Visão é sobre fé. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Sabe, esse texto, ele é incrível. Ele fala, não é o que lemos nas Escrituras, que Deus diz a Abraão, farei de você pai de muitos povos. Abraão foi o primeiro chamado, Abraão foi primeiro chamado de pai, e depois se tornou pai. Repita comigo, Abraão foi chamado de pai, e depois se tornou pai. Quando Abraão foi chamado de pai, ele já era pai? Não, ele ainda não era. Então o que esse texto está dizendo? Que eu e você precisamos nos portar como se já tivesse acontecido. Antes de Abraão ser pai, ele se comportou como pai. Em quem você quer se tornar? Em quem você quer se tornar? Você precisa se comportar como tal. Eu estou em crise, em muita crise. Eu subi aqui hoje em crise. Eu estava ali dentro orando, vendo algumas coisas. Falei, Deus me ajuda. Por que eu estou em crise? Porque aquilo que está no meu coração, para alcançar, nós precisamos melhorar demais. Os pastores dessa igreja precisam melhorar demais. A começar de mim. As nossas equipes, a nossa visão, as nossas logísticas, as nossas estratégias. Como é que eu vou orar? Deus, dá-me 10.000 pessoas. Nós não estamos dando conta de assistência a 1.000. Nós estamos todos bagunçados quando surge um culto desse. Confusão no trânsito, o povo não conseguindo chegar, aquela coisa toda. Você não tem que ser para depois melhorar. Primeiro você melhora, para depois você se tornar ser. Você consegue entender isso? O reino de Deus funciona assim. Você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa se comportar como tal.
Se você tem orado para ser um grande empresário, pastor, eu não tenho empresa, mas começa a se comportar como um empresário. Pastor, o meu sonho é ser um médico, comece a se comportar como médico. Pastor, o meu sonho é ser um policial, comece a se comportar como tal. Meu sonho é ser um juiz, é ser um promotor, é ser um advogado, é ser um engenheiro. Comece a se comportar como tal, porque o dia que chegar, você já sabe como lidar com a situação. Antes de Abraão ser pai, primeiro ele foi chamado de pai. Se comporte como tal. Se comporte como tal. Você precisa melhorar. Você precisa ampliar. Por isso que a Bíblia diz: amplia as suas estacas, as suas tendas. Eu me lembro quando eu disse um dia: Deus, eu preciso de uma casa própria. Senhor, me dá uma casa. Eu estava muito insatisfeito morando de aluguel. Eu já tinha 35 anos naquela época. Eu já tinha tentado fazer financiamento, as portas sempre fechavam para mim, não dava. Pastor, porta fechada. Aí um dia eu comecei a orar. E o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração, já preguei sobre isso aqui. E eu falei: eu preciso me comportar como tal. Eu me lembro que eu fui numa loja de material de construção, eu falei: eu já tenho a minha casa. Cheguei lá no moço, falei: tudo bem, tudo bem. O que o senhor precisa? Eu falei: eu preciso de uma fechadura para colocar na porta da sala da minha casa. E o rapaz me perguntou assim: como é a porta da sua casa? Eu não tinha casa. Então eu comecei a imaginar: olha, a porta é assim, assim, assim. Ele falou: então é esse tipo de fechadura. Eu falei: é essa mesmo. Comprei aquela fechadura, cheguei em casa e falei: Romildo, tem uma boa notícia para te dar. Ela disse: o quê? Deus nos deu uma casa. Ela falou: você está brincando? Eu falei: não, estou falando sério. É mesmo? Como assim? Eu falei: está aqui a fechadura. 4 meses depois, eu estava passando para dentro da casa. Aleluia! Comporte-se como tal. Ah, pastor, eu estou orando para Deus me dar um carro, mas até hoje você não se preocupou em tirar a habilitação. Como é que eu vou orar para Deus te dar um carro se você não tem habilitação? Você vai ser preso ali na esquina. Comporte-se como tal. Ah, pastor, meu sonho é que Deus me leve para a América do Norte, que eu vá morar nos Estados Unidos. Você já fala inglês? Você está estudando inglês? Comporte-se como tal. Abraão foi chamado de pai primeiro, se comportou como pai, depois se tornou pai. Porque no reino é assim: eu creio sem ver, então meus olhos verão. A chave da fé é tratar as coisas que não são como se elas fossem. Isso é a fé. A fé é uma dinâmica de antecipação. Eu tenho um amigo que eu amo muito, aprendo muito com ele, um grande amigo, pastor, lá em Volta Redonda, apóstolo Joel. Ele gosta muito dessa frase, ele sempre diz: quem se antecipa, governa. E é justamente isso. A chave é antecipar e não reagir. Só que o problema é que a gente não se antecipa às crises. A gente reage quando a crise chega. Por que muita gente prospera na crise? Porque ele não reage à crise. Ele já antecipou antes que a crise viesse. Irmãos, quando veio a pandemia e a igreja teve que fechar o prédio, nós não fomos pegos de surpresa. A gente já tinha um trabalho de mídia acontecendo no YouTube. Nós não fomos pegos de surpresa. Pelo contrário, nós partimos para dentro e começamos ali a fazer então as lives, as coisas que a gente já existia, já tinha. Qual foi a estratégia que Deus deu para José no Egito? Não foi reagir à crise, mas foi antecipar a crise. Quando veio a fome sobre a terra, José já tinha dito para Faraó construir grandes armazéns, grandes celeiros. Ele antecipou. E fé é justamente sobre isso. Noé, ele construiu uma arca. Eu não sei se você sabe, ainda não tinha chovido naquela época. As pessoas não sabiam o que era chuva. Fé é sobre visão. Visão é sobre antecipação.
Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E quando se fala em fé, fé se divide em 3 etapas: fé para começar, fé para permanecer e fé para concluir. Repita comigo: fé para começar, fé para permanecer e fé para concluir. Tem muita gente que tem fé para começar, mas não tem fé para permanecer e não consegue concluir. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem se estruturar na visão. E principalmente, quando aquilo que você vê não se parece. Se puder diminuir o ar aí, eu agradeço, tá? Porque está muito forte aqui, muito forte, está muito barulho, eu não estou conseguindo nem me concentrar. Está muito forte, olha aí, ó, o barulhão. Diminui para nós aí, põe aí no 3, 4 no máximo. Deixa eu voltar aqui para a mensagem aqui, até minha Bíblia aqui está aqui assim, ó. Deixa eu voltar aqui para concluir e terminar. Eu estava dizendo para você o seguinte: muitos não têm fé para permanecer. E quando eles não têm fé para permanecer, é quando aquilo que eles estão vendo não se parece com aquilo que Deus lhe mostrou. Por exemplo, quando Deus chamou a Abraão, Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão então ele foi. Só que quando ele chegou na terra, que ele pensou que ia manar leite, mel e tantas outras coisas, a Bíblia diz que havia fome naquela terra. E ele voltou para o Egito e foi ficar ali. Às vezes aquilo que você imaginou, aquilo que você viu, não se parece com aquilo que você está vivendo. Você precisa de fé para permanecer, para acreditar que mesmo estando naquela situação, Deus pode fazer algo incrível e poderoso na sua vida. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, fé, preste atenção nisso. Fé é ver aquilo que Deus fala. Diga comigo isso. Fé é ver aquilo que Deus fala. Talvez você está dizendo: pastor, você não errou aí? Fé não é ouvir aquilo que Deus fala? Não. Fé é ver aquilo que Deus fala. Mas como assim? Se fala é som, som eu não vejo, som eu escuto. Mas a fé é ver aquilo que Deus fala. Vou te dar um exemplo. Preste atenção, olhe para mim. Olhem para mim. Vejam agora um trem voando. Você consegue imaginar um trem voando? Feche os seus olhos. Veja um trem voando. Mineiro, né? Veja um trem. Veja um carro voando. Pronto, pode abrir os olhos. Você viu? Viu? Sim ou não? Sim ou não? Você viu aquilo que eu falei. Fé é ver aquilo que Deus falou. A fé vem pelo ouvir. Você ouve e vê. Você ouve e vê. Fé é sobre luz. Quando a gente fala de luz, eu posso dizer que grandes torres, elas cruzam o país carregando milhares de megawatts sobre elas. E de noite, as turbinas de energia, elas alimentam a ampla rede elétrica, e aí então uma lâmpada se acende lá na sua casa. A energia chega lá. Mas o que me chama a atenção é que ela passa por um elo flexível. Sabe, aquela lâmpada acende por causa de um fusível. O que é um fusível? Um fusível é um pedaço de cobre, como um fio,
que oferece baixa resistência à corrente elétrica. E quanto mais baixa a resistência, mais alta condutividade. Interpretando isso no mundo espiritual, quanto menor for a nossa resistência à palavra de Deus, maior será o grau de poder em nós. Quanto maior for a nossa resistência de desobediência à palavra de Deus, menor será o poder de Deus em nossa vida. Um fusível com alta resistência, ele não carregaria poder, ele explodiria em pouco tempo. Se dissermos que cremos na palavra de Deus e desobedecemos ela, nós negamos a nossa fé. Quando temos fé na palavra e a obedecemos, a nossa luz vai brilhar, vai clarear as trevas ao nosso redor, e a nossa visão, ela será clara como a luz que brilha em nós. Jesus, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre montanhas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não é a luz do mundo. Eu vou repetir. A Bíblia não é a luz do mundo. A Bíblia é a luz da igreja. É a luz do cristão. E o cristão é a luz do mundo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Antes do mundo ler a Bíblia, primeiro, sabe o que eles vão ler? A nossa vida, o nosso testemunho. Você é uma luz. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero que você pegue o seu celular